eu, você, que somos formados em psicologia, né? Nós somos formados em psicologia, que é uma ciência, portanto, nós somos cientistas do comportamento. Então, quando uma empresa traz uma demanda para nós, referente a um problema que está tendo, né, ali dentro da organização, em relação ao comportamento humano, aos trabalhadores, aos funcionários, então, sim, nós temos condições de ajudar essa empresa a resolver esse problema relacionado ao comportamento humano. Então, esse tema de hoje é um tema muito importante. Eu vejo que, às vezes, algumas colegas até não têm muita clareza assim, da importância desse tema, ok? Mas eu insisto em dizer que conhecer os fundamentos de processos de grupos, da dinâmica dos grupos, é extremamente importante para você ter sucesso nas intervenções na consultoria. E por que eu falo desse tema? Né? Eu falo desse tema porque eu sou titulada como didata em processos de grupos pela SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. É uma sociedade que tem quase 40 anos aí no mercado. Para você ser titulada, né, como didata, você tem uma série de critérios, né, para você chegar na curva de maturidade, que é o último nível ali da curva. Então, no mínimo 2.500 horas de coordenação de grupos, já ter coordenado 2 grupos de formação, né, da SBDG, entre outros, né, ter o trabalho apresentado numa banca, entre outros requisitos. Então, estudar grupos, né, para mim é extremamente prazeroso, e eu faço isso há mais de 23, 24 anos, né, estudando o funcionamento de grupos, processos de grupos. E eu não poderia deixar fora esse tema, esses conceitos, né, da formação psicólogas consultoras, porque 99% das atividades que nós desenvolvemos na consultoria é por meio de grupo. Então, nós precisamos, né, ter essa noção básica sobre os fundamentos de grupo. Dos grupos versus, né, dinâmica de grupo versus dinâmica dos grupos, né? Diferenças e intervenções na consultoria. Veja, é muito comum, né, você ouvir o termo dinâmica de grupo. Né? E esse termo é um termo que, infelizmente, até banalizou, né? Porque todo mundo se acha em condições de coordenar uma técnica dinâmica de grupo. Então, quando nós falamos em dinâmica de grupo, nós estamos falando da técnica. Nós usamos muito o termo de estímulo. É um estímulo que você apresenta para o grupo poder fazer uma tarefa e, por meio daquela tarefa, o grupo poder refletir, né? Você estimula a reflexão para gerar aprendizado no grupo sobre um determinado tema. Então, pode ser sobre liderança, pode ser desenvolvimento de equipe, pode ser vários temas aí, comunicação, feedback, e por aí vai, né? Então, dinâmica de grupo é a técnica, ok? Então, nós apresentamos para o grupo uma atividade que vai ser comum àquele grupo, e depois, né, nós trabalhamos com o ciclo de aprendizagem vivencial, o CAV, que foi formulado por Kurt Lewin na década de 40, 1940, isso aí durante a Segunda Guerra Mundial, um pouco pós-Guerra Mundial, mas por volta da Segunda Guerra Mundial. E aí foi Kurt Lewin, inclusive, quem elaborou esse conceito de dinâmica de grupo, né? Estudando a dinâmica dos grupos. Então, a técnica, ela é um meio para você atingir um objetivo. Então, a técnica é dinâmica de grupo. E a dinâmica dos grupos? O que é a dinâmica dos grupos? A dinâmica dos grupos é o funcionamento de um grupo. Todo grupo ele tem um jeito de funcionar.
E o que é esse funcionamento? Eu já vou apresentar para você um slide onde nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os aspectos que tem no funcionamento de um grupo e que quando nós trabalhamos com grupos, é importante que a gente conheça esses aspectos. Porque eu vejo que muitas vezes algumas colegas psicólogas têm receio de trabalhar com grupos e veja, como eu disse para você, eu afirmo pela minha experiência em 36 anos na área organizacional, 99% das atividades que nós desenvolvemos na consultoria junto com empresas, tanto em saúde mental no trabalho quanto em desenvolvimento humano e organizacional, nós fazemos com grupos. Então, é extremamente importante que você conheça os fundamentos, né, de um funcionamento do grupo, de uma dinâmica do grupo. Então, aí, quando eu falo em funcionamento do grupo, eu estou falando da dinâmica do grupo. Qual que é essa dinâmica? Como esse grupo funciona? Como esse grupo lida com conflito? Como esse grupo se comunica? Como que a liderança se faz presente ali no grupo? Não só a liderança formal, né, do cargo. Olha, aquele ali é o líder, é o chefe, é o gerente, né? Essa liderança formal, mas as lideranças informais também, que são lideranças que emergem ali no processo de grupo e que vão ter, sim, um poder, uma influência no grupo não formalizada, instituída. Então, às vezes, é uma pessoa que tem lá o chefe no grupo, tem o líder, o gerente, o chefe, né? Que é o líder formal ali, e tem lideranças informais, tanto disfuncionais quanto funcionais. Então, aquelas que contribuem para o desenvolvimento do grupo são as lideranças informais, funcionais, porque ajudam no funcionamento desse grupo, e tem as lideranças, né, informais, né, que não tem o cargo lá estabelecido pela empresa, não ganha o salário, mas elas, às vezes elas são disfuncionais, ou seja, elas acabam, ao invés de contribuir para o desenvolvimento do grupo, elas acabam contribuindo para gerar um movimento de resistência no grupo. E às vezes até de boicote, sabotagem, né, e tantas outras disfuncionalidades que um grupo pode ter. Então, veja, quando nós trabalhamos